Quando eu estava completando meus 30 anos de idade, eu adquiri um livro, né, que é esse que eu vou falar para vocês hoje. 20 a 30, a idade decisiva. É um livro de Meg Jay, né, é uma psicóloga, PhD, né, um grande conhecimento. E esse livro aqui nos traz alguns conceitos bem interessantes. Na verdade, se a gente pudesse resumir o pensamento, o objetivo da autora, em suas próprias palavras, ela diz o seguinte: quero convencê-lo de que os 30 não são os novos 20. O que ela está querendo dizer? Ela está falando aqui sobre o que os últimos tempos, os últimos anos, teve uma mudança muito grande na longevidade, né, de vida, a expectativa de vida, e com isso, as pessoas vivendo mais, elas estão procrastinando todos os seus afazeres para depois, procrastinando as suas decisões, as suas escolhas, para depois dos 30, às vezes até mesmo os 40, né? Tem vários motivos para isso, né? Aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, mas ela tenta utilizar de várias formas uma argumentação de que isso não é saudável, de que isso não é bom. Saudável não no sentido físico, né? De que isso não é o recomendável, não é o melhor, né? Então ela vai trabalhando aqui vários conceitos e eu separei para vocês alguns deles e algumas citações dela mesma, né? A primeira coisa que ela fala aqui, que eu achei muito interessante, é o capital e identidade. Esse assunto eu gostei tanto que eu vou ler para vocês na íntegra. Tamanha importância, né? Que se eu falasse de minha própria boca, eu poderia tirar alguma coisa e acrescentar as palavras dela. Tamanha importância desse conceito. Capital e identidade é a nossa coleção de bens pessoais, é o repertório de recursos individuais que reunimos com o tempo. São os investimentos em nós mesmos, as coisas que fazemos muito bem ou por muito tempo que se tornam parte de quem somos. Uma parcela que constitui vai para o currículo, como diploma, empregos, notas em provas. Outra parte é mais pessoal. Por exemplo, quando falamos de onde somos, como resolvemos problemas, qual a nossa aparência, o capital de identidade é como construímos a nós mesmos. Mais importante, ele é o que levamos ao mercado adulto. É a moeda que usamos para, metaforicamente, comprar empregos, relacionamentos e outras coisas que quisermos. Ou seja, o capital da identidade é aquilo que a gente acumula durante a nossa vida como sendo a gente. É aquilo que a gente faz, é o currículo que a gente tem, são as nossas habilidades, a nossa história de vida, né? É a nossa própria identidade. É o que nos diferencia de uma pessoa para outra. Inclusive, em determinado momento do livro, a autora fala isso também, né? O que faz cada um ser o que é esse limite, essa fronteira entre uma pessoa e outra, entre mim e você. Essa diferença faz eu ser quem eu sou e faz você ser quem você é. Então esse é um conceito muito interessante. Depois ela fala também sobre os desafios do subemprego. E aqui eu me vejo muito nesse assunto, porque durante boa parte da minha vida, né, desde a minha adolescência, eu não passei pela crise dos 18. Né, com os 18 anos eu já estava trabalhando, mas eu fiquei no mesmo emprego que eu estava com 18, eu fiquei até 30 e poucos anos de idade. Né? Tá certo que a empresa evoluiu e eu evoluí junto, mas era basicamente a mesma função. E isso é algo que eu me vi muito nas colocações da autora, porque ela fala que muitas vezes você paralisa num subemprego. Não que o emprego que eu tivesse, né, que eu tinha, fosse um subemprego, mas a gente se paralisa em uma coisa quando a gente é jovem, né, e a gente não pensa e vai viver na vida. E lá pelas tantas, a gente percebe que aquilo não é suficiente. Aquilo não satisfaz, mas aí muitas vezes é tarde. No meu caso, não. Eu consegui reverter a situação, eu consegui, hoje em dia, estar plenamente encaixado no mercado de trabalho, de acordo com aquilo para o qual eu sou formado, especializado e tudo. Mas eu sinto que eu perdi, talvez, um grande tempo da minha vida nisso que a autora fala. E se ela fala isso como psicóloga clínica, é porque isso deve acontecer com muitos jovens nessa idade decisiva, né, dos 20 aos 30 e até mesmo antes disso, né? E ela fala outra coisa também: torne-se interessante, torne-se relevante, né? Eu comentei isso no livro Seja Singular, e mesmo no outro livro que eu comentei aqui, se não me engano, Seja Foda, algum outro dos livros que estão aqui no meu canal, porque é exatamente isso, né? É a sua singularidade que vai diferenciar você das outras pessoas, que vai te posicionar na sociedade, é aquilo que você sabe fazer bem.
né, em detrimento de outras coisas e diferentemente de outras pessoas. Aquela pessoa sabe fazer bem uma coisa, você sabe fazer bem essa. Isso é tornar-se interessante, né, tornar-se singular. Perceber onde está o nosso potencial. Essa é uma grande dificuldade, né? Outra coisa interessante é que ela fala que para você ter um autodomínio, uma autoconfiança, são necessárias 10 mil horas de prática naquela determinada atividade, né? Então, ou seja, ninguém consegue ser autoconfiante em algo se não passar pelos desafios daquilo, se não tropeçar mesmo, muitas vezes cair, se levantar. É só enfrentando que você vai conseguir ter a sua autoconfiança naquilo. A autora coloca também que após os 30 anos, embora muitas vezes seja até incentivado por uma parte da mídia, ou pela mídia no geral, né, após os 30 anos, ser solteiro não costuma ser muito agradável, né? E ela traz várias pesquisas, né, de pessoas que realmente mostram uma angústia muito grande em estar solteira após os 30 anos. Então, boa parte do que ela coloca aqui se deve à prática clínica, né, com pacientes ali, na parte da terapia e em pesquisas que são trazidas aqui no livro, né? Então é uma coisa bem interessante que é colocada. Então, após os 20 anos, a vida se baseia ainda em potencial. Após os 30, muito já está consolidado, né? E aqui o livro vai trabalhando muito dessas questões, dificuldade de ter filhos após os 30, após os 40. O autor também trabalha aqui muito dessa questão das dificuldades conjugais, né, após isso, os desafios que se tem depois um casal que se casa após os 30, após os 40, em relação aos 20, né, e vários conceitos assim, né, fala sobre o potencial, fala sobre o significado, né, que a vida muitas vezes ela não pode ser definida por aquilo que a gente não fez. A gente vai chegar à faculdade e vai olhar para trás e falar, puxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e a nossa vida acaba sendo definida por aquilo que a gente não fez. E que esse não é o ideal, né? O bom é que a vida seja definida por aquilo que a gente de fato fez, né? Isso aí é algo para a gente pensar realmente, né? E a vida às vezes é decidida por momentos, né, cuja ocorrência acontece sem a gente perceber. Então, realmente, fica aqui uma leitura que eu considero importante, principalmente para os jovens que estão nessa idade, de 20 a 30 anos, né? E a ideia é que eles não procrastinem, não deixem para depois, né, decisões importantíssimas da vida. É claro que aqui não se deve generalizar, cada caso é um caso, né? Ninguém é melhor para saber da própria vida do que a própria pessoa em questão, né? Mas como um posicionamento de uma profissional, né, uma psicóloga, uma pessoa da área, né, realmente é uma leitura bem proveitosa que vai nos trazer uma expansão de consciência, uma visão de vida bem mais abrangente. Então, pessoal, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem comentários, sugestões, críticas sobre o vídeo, dicas de leitura também, que eu vou trazer para vocês aí sempre mais dicas aí